começar as gravações, pessoal, tá? Mas assim, só finalizando, o meu papel aqui é trazer informações. E as informações que eu tenho para vocês aqui. Quanto menos você sair, quanto menos você se expor, estatisticamente você está mais protegido. Quanto mais máscara você usar, estatisticamente você está protegido. Quanto maior o cuidado que você tiver quando chegar em casa, né? Tira toda a roupa ali, coloca dentro de um saco plástico, fecha bem, deixa lá perto de onde você for lavar a roupa, você está evitando seu recontágio. Então, são coisas que estatisticamente já foram comprovadas, não são minha opinião. É claro que eu as estou fazendo, né? Teve gente que me perguntou de vez, mas você está fazendo essas coisas que você está falando para a gente? Claro, porque eu acredito muito em estatística, tá? Não acho que ela é infalível, não acho que ela é infalível. Uma pessoa pode estar fazendo tudo certo e acabar, né, tendo o contato, mas eu acho que se a gente tem ferramentas, se a gente tem meios de se expor menos, reduzir as chances de recontágio e aumentar as chances de recuperação, eu acredito que nós estamos fazendo a nossa parte, sabe? Algumas pessoas até me perguntaram, coisa de questão de religião, eu acho fantástico, respeito muito as religiões, aliás, é uma coisa que eu agradeço muito que meu avô fez por mim, eu acho que todos deveriam fazer, eu pretendo fazer quando as minhas filhas estiverem na idade certa. O meu avô, ele foi me levando em diversos templos, me levou num centro espírita, me levou para conhecer Hare Krishna, me levou num templo muçulmano que tem aqui em Belo Horizonte, ali na Avenida Afonso Pena, tem um templo muçulmano, me levou para conversar com budistas, sabe? E é muito legal. Religião é um negócio muito legal, sabe? Eu acho até engraçado porque algumas outras pessoas também que gostam de estatística, gostam de matemática, tem uma série de pessoas lá que não tem religião, né? Ou que a religião deles é não acreditar em nenhuma divindade, e eles ficam fazendo brincadeiras estatísticas para tentar provar que não existe, né? Que não existe esse negócio de Deus. E eu acho engraçado que até hoje nenhum deles conseguiu me convencer, não. Pelo contrário, eu já consegui mostrar estatisticamente ali com uns 3 ou 4 que são coincidências demais, seriam necessárias coincidências demais para a gente estar aqui hoje se alguém não tivesse intervido em algum momento. Bom, mas vamos seguir em frente, vamos seguir na nossa aula. Eu quero começar a aula dando um recado, gente, sobre as interativas, tá? Eu não sei se todos vocês já receberam o calendário das interativas. Interativas é uma prova que vocês fazem online, tá? É bem parecida com esses questionários que a gente tem feito, então vocês vão estar super adaptados. Nos semestres anteriores, interativas era uma prova que ia lá e fazia fisicamente, né? Agora não, elas são online. Agora, o que é muito importante todos vocês saberem sobre essa questão das interativas? Vocês têm uma flexibilidade muito grande de dias para fazer as interativas, tá? Vocês têm vários dias para fazer as interativas. Só que a partir do momento que você começa a fazer uma prova interativa, você tem 3 horas para concluí-la, tá? Então, por que você está falando isso, Gilberto? Olha, porque eu percebi que diversas pessoas, né, quando faziam meus questionários, quando faziam as atividades no AVA, a pessoa às vezes começava a fazer, dava uma lida, interrompia, às vezes voltava no dia seguinte. Não tem problema nenhum, tá, pessoal? A Oficial 2, que é a prova que nós vamos fazer lá no dia 15, dia 14, 15, vocês terão 2 dias para fazer essa prova, ok? E vocês vão poder começar e parar essa prova a qualquer momento, só que as interativas não. A partir do momento que você começar a fazer a prova interativa, liga um relógio, eu não sei se ele vai ficar visível para vocês ou não, o teste que eu fiz, ele estava visível, tá? Mas eu não sei se eles conseguiram colocar isso para vocês, para os alunos. Então, assim, vocês terão 3 horas para concluir a prova, então fiquem bem atentos a isso, tá? Procurem começar a prova realmente, assim, numa hora que seja mais tranquila possível, tá bom? Bem,
Hoje, como eu tinha combinado com vocês que não tem, né, vamos falar assim, matéria nova, a aula ela seria basicamente, né, um esclarecimento de dúvidas e eu vou falar um pouco sobre SPA, tá? Então, eu vi que nem todo mundo está online ainda. Eu vou começar falando um pouquinho de SPA até o pessoal chegar. Quem quiser colocar alguma dúvida também vai ter oportunidade, não precisem preocupar não, tá? Bom, deixa eu compartilhar então a tela de SPA. SPA não cai na nossa prova, tá, pessoal? Eu estou falando de SPA porque eu acho importante vocês conhecerem sobre ela, tá? Mas ela não é matéria nossa de prova, tá bom? Bom, pessoal, e por que eu estou falando isso, tá? Por que eu estou falando dessa matéria? O SPA, gente, é a síndrome do pensamento acelerado, tá? Eu participei de um grupo de estudos sobre SPA no Brasil, ajudando na análise estatística, tá? Dos questionários que foram recolhidos. Isso foi no primeiro semestre de 2018, tá? Então, assim, já tem bastante tempo, isso não é novidade. E na época eu fiz essa apresentação aqui no Pitágoras. O pessoal pediu, eu fiz essa apresentação aqui para o Pitágoras, tá? Bom, pessoal, o que esse levantamento, tá? Ele conseguiu algumas informações. Ele não conseguiu desvendar tudo, mas o que eu estou passando para vocês são coisas que a gente conseguiu verificar, tá? E talvez seja o momento mais oportuno de falar sobre isso, com essa questão de isolamento, com a volta do isolamento, tá? Na época se tinha uma dúvida e foi feita a pesquisa em volta disso, né? Eles estavam preocupados assim, de qual que era o mal do século, né? Será que é a violência, são as drogas, a depressão, a fome, tá? E foi um pouco surpreendente porque se descobriu que 80% da população mundial, é claro que é 80% da população que foi pesquisada, tá? Isso aqui não inclui o Irã, não inclui a Coreia do Norte, não inclui alguns países da África que estavam em guerra naquele momento, então não puderam participar da pesquisa. Mas, assim, dos países em que foi possível se pesquisar, se percebeu que 80% da população, ou seja, 8 de cada 10 pessoas, estava com SPA, tá? E a SPA ela é provocada pelo excesso de estímulo. Claro que em diferentes níveis, tá? E eu vou falar sobre isso. A SPA, pessoal, foi identificada também, ela é provocada pelo excesso de estímulos. É muita informação, muita demanda, muita mensagem. É WhatsApp, é Teams, sabe? Cada dia, cada mês surge um aplicativo novo, um negócio para a gente acompanhar, tá? Bom, e por que, Gilberto, que isso não foi divulgado, tá? Tem uma pressão muito forte econômica em volta disso. O estudo também, é preciso reconhecer que esse estudo ele não foi 100% conclusivo. O que quer dizer isso, tá, gente? E isso é muito comum em pesquisa e não é demérito nenhum, eu não fiquei chateado com esse fato, mas é muito comum assim, você faz uma pesquisa, você participa de uma pesquisa, você entrevista uma quantidade grande de pessoas, né? No Brasil foram 16 mil pessoas entrevistadas, e você faz a análise das respostas, daqueles resultados, e muitas vezes, quando você faz a pesquisa, termina a pesquisa e está analisando os dados, você tira muitas conclusões interessantes, mas você fala assim, olha, a pesquisa tem que ficar maior. Ô, Gilberto, mas entrevistou 16 mil pessoas e não chegou a conclusões? Pessoal, às vezes isso acontece, tá? A gente tem que pensar assim, o Brasil na época era em torno, né, já era mais de 160 milhões de habitantes. Então, quando você fala que você entrevistou 16 mil pessoas para tratar de um tema, na verdade, você não, certo? Isso não é 0,1% da população. E outra coisa da pesquisa também, na época, né, por questões de recurso, o instituto que estava financiando a pesquisa não tinha recursos ilimitados,
Essa pesquisa foi feita mais nas capitais, foi feita aqui em Belo Horizonte, em São Paulo, Rio de Janeiro, foi feita no Espírito Santo, na Bahia, no Rio Grande do Norte, em Manaus, no Pará, nos estados do Sul, mas foi feita em Goiás, mas, por exemplo, ela não foi feita no Mato Grosso, nem em Tocantins. Acabou que não fizeram. Então, assim, a pesquisa trouxe muitas informações, sim, mas não quer dizer também que é uma verdade. Mas como tem bastante coisa interessante, na época eu compartilhei com o pessoal do Pitágoras e estou trazendo aqui para vocês, tá? E também não é divulgada por causa disso aqui, pessoal. Ainda não é considerada uma doença, tá? Mas é um sintoma. E aí que vem a parte que eu acho muito importante para vocês, tá? Ela está vinculada a um quadro de transtorno de ansiedade, que vocês, como psicólogos, vão estudar, tá? Vão estudar. Eu não quero, pessoal, trazer, assim, uma discussão muito acirrada com os outros professores de vocês, tá? Então, é possível que quando vocês estiverem tendo aula com outros professores, vocês perguntem assim, poxa, e síndrome do pensamento acelerado e tal, não sei o quê? Tem professores que vão se sentir à vontade de conversar sobre isso com você e tem professores que não vão se sentir à vontade de conversar isso com você. Por quê? Em grande parte, exatamente por causa disso que eu falei, porque tem que fazer mais pesquisa. Tem que fazer mais pesquisa. Só que no momento, não no momento só agora recente da questão do Covid, tá? Mas no momento, assim, está tendo muita pressão da mídia, das empresas de telefonia, das empresas de celulares, para não investir em pesquisa nesse sentido, tá? Por quê? É óbvio, porque a pesquisa mostrou que, como vocês vão ver aqui em algumas conclusões, é o excesso de celular, é o excesso de internet que está trazendo, né, esses sintomas, tá? Bom, mas também não é divulgado por uma terceira razão, tá, gente? Porque atualmente grande maioria dos médicos não está preparado nem para detectar a SPA, nem para tratá-lo, ok? Grande parte trata apenas as consequências e ainda assim quando elas são graves, quando elas são extremas, tá? Quando elas são brandas, as pessoas costumam confundir isso ou simplificar, dizendo que é estresse, tá? E recomendam algumas medidas paliativas, alguns calmantes, recomendam um descanso e tal. Só que a pesquisa mostrou que é um pouquinho mais profundo do que isso, tá? E que convite que eu vou fazer a vocês, tá? Eu não sei, é muito provável que vocês não tenham participado da pesquisa na época, tá? Mas eu recomendo assim, à medida que eu for falando dos sintomas das coisas, tentem ligar isso à vida de vocês, tá? Eu me reconheci nisso aí, tá? Eu descobri que eu tinha SPA numa forma intermediária, ainda estou com SPA, eu consegui tratar, consegui trabalhar isso, inclusive com a ajuda de psicólogos que estavam lá na pesquisa também, e eu acho que hoje eu tenho uma SPA mais branda, nível normal, tá? Vamos dizer assim. Bom, então, e como é que você pegou isso, Gilberto? Bom, gente, a SPA ela é contagiosa, sim, tá? Só que não é pelo ar, não é pela água, não é um vírus, tá? Nem uma bactéria, tá? Ela é transmitida pelo meio virtual. É TV, computador, celular, comunidade, Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram. Pô, Gilberto, mas é tão legal ter amigos, saber das coisas, acompanhar as piadinhas. Será que é bom mesmo, pessoal? Tá? Será que o nosso cérebro, né, que é um pouquinho arcaico, é importante lembrar, né, que o ser humano já tem aí algumas centenas de milhares de anos, né? Que o nosso cérebro não muda, vamos dizer assim, o nosso hardware, né, o nosso cérebro e vocês. Eu até vi a apresentação de alguns alunos aí, inclusive queria parabenizar, falando do sistema límbico, achei muito bacana, as professoras aí compartilharam com a gente trabalhos aí do pessoal do primeiro, do terceiro período, achei bem legal, tá? Poxa, será que realmente nós não estamos usando o nosso hardware com
excesso. E o excesso, pessoal, isso a pesquisa trouxe, tá? O excesso tem causado ansiedade, diversas síndromes, dependência. Dependência mesmo. Vamos ver, dependência de celular? Dependência de celular. Tentem fazer um teste, pessoal, tá? Tentem fazer um teste. Tenta pegar um celular e falar assim, não, hoje, durante a manhã só, eu não vou falar nem 24 horas não, vou falar só durante a manhã. Fala assim, não, hoje eu vou levantar, eu vou acordar e até meio-dia eu não vou pegar o celular. Muitos de vocês vão ter dificuldade em fazer isso. É claro que tem a questão profissional. Gilberto, mas meu trabalho está no celular. Eu tenho que ver coisas de trabalho no celular. Tudo bem, né? A pessoa tem que ver coisas de trabalho no celular. Não dá para fazer isso de segunda a sábado, vamos dizer assim. Mas tenta fazer isso no domingo. Gilberto, eu trabalho todos os dias. Ô, gente, calma. É um teste. Tentem fazer isso, tá? Tenta pegar um dia, um domingo, e falar assim, não, eu vou até o meio-dia, até 1h da tarde, sem pôr a mão no celular, tá? Vocês vão ver que não é uma situação confortável. Para mim era terrível, tá? A época que eu fiz essa pesquisa, ficar longe do celular, nossa senhora, eu saía sem celular de casa, parecia que eu estava sempre pelado. Nossa, eu tô indo sem roupa, não posso. Tinha que voltar correndo para casa, sentindo até vergonha de ter deixado o celular para trás, tá? Bom, pessoal, só que isso gera uma alta demanda no cérebro. Isso gera uma fadiga, tá? E essa fadiga forte, ela pode levar inclusive à depressão, tá? Gilberto, mas fadiga? Pessoal, vamos lembrar o seguinte, o nosso cérebro, apesar dele não ser um músculo, né? Ainda bem, não é um músculo, ele é o órgão do nosso corpo, né, que mais consome oxigênio, que mais consome alimento. Então, assim, esse consumo não é à toa. E todos vocês, com certeza, todos vocês já tiveram essa experiência. Às vezes você tem que fazer uma prova, um vestibular, um concurso, você tem que ficar 4 horas ali pensando, sentado, concentrado o tempo inteiro. Às vezes você faz isso 2, 3 dias seguidos. Você sai dessas provas, parece que você apanhou, né? Você está exausto. E é engraçado, porque você ficou sentado o tempo todo. Em tese, você não estava fazendo nenhuma atividade física, mas você sai muito cansado. Por quê? Porque o nosso cérebro, gente, ele demanda muita energia. Ficar pensando o tempo todo, ficar concentrado, demanda, sim, muita energia. Não duvidem disso, né? Pelo contrário, acredito que vocês têm bastante conhecimento. Algumas pessoas já podem estar pensando assim, Gilberto, será que eu tenho isso mesmo? Bom, gente, então vou falar para vocês quais foram os sintomas que foram pesquisados, tá? É claro que esses sintomas, eles não acontecem só para quem tem SPA, tá? Inclusive é por isso que mais pesquisas são necessárias, tá? Só que se percebeu assim uma frequência muito grande nesses sintomas com quem tem SPA, que é o quê? É acordar cansado, o sono é alterado, tem dia que a pessoa tem sono 7h30, a pessoa está com sono, tem outros dias que é 1h da manhã, a pessoa não está com sono. E isso, assim, sem ter feito nada diferente do dia. Não é porque tomou muito café ou teve alguma coisa, assim, alimentar, né? Não tem nenhum fator químico ali, tá? A pessoa costuma ter dor de cabeça ou muscular e um esgotamento, né? Um cansaço mental e físico constante. Constante, tá? A pessoa também apresenta dificuldade para relaxar, dificuldade para desacelerar, sofre por antecipação de forma exagerada, tá, gente? Porque todos nós sofremos por antecipação em algum momento na vida, né?
você está ansioso, às vezes é uma coisa interessante, sabe? Você fala assim, nossa, estreou um filme ali que eu queria ver no cinema, eu quero lá ver, nossa, hoje eu vou encontrar uma pessoa que tinha tanto tempo que eu não via, né? Existe um nível, vamos dizer assim, saudável de ansiedade, né? De sofrer por antecipação, tá? Agora, não pode aquela pessoa que fica olhando para o WhatsApp e na hora que está esperando a informação de alguém, na hora que aparece no WhatsApp, assim, digitando, a pessoa já começa a ter taquicardia. Nossa, o cara está digitando. Ah, meu Deus do céu, sabe? Então, a gente tem que ver em quais momentos esse sofrimento por antecipação está acontecendo. Será que está acontecendo em momentos que realmente deveriam estar acontecendo ou a pessoa literalmente não sabe mais esperar nada? Eu comento muito aqui em casa e eu sei que é difícil, mas nós temos que exercer a paciência. Cada vez mais nós queremos esperar menos, sabe? A humanidade, de uma forma geral, ela não sabe mais esperar. Quando outro dia eu estava comentando e tal, não sei o quê, e parentes meus mais velhos estavam comentando, falou assim, poxa, eu queria ver vocês no tempo da carta. Você escrevia uma carta, colocava no correio, você tinha que esperar a carta chegar, a pessoa ler, a pessoa responder, a carta voltar. Poxa, hoje vocês mandam mensagem de WhatsApp para a gente, se a gente não responde em meia hora, vocês ligam perguntando se a gente morreu, poxa. Né? Então, assim, realmente, a gente está muito imediatista. Nós, de uma forma geral, estamos muito imediatistas. E isso talvez não seja muito bom, eu acredito que não seja muito bom, tá? Então, tem a questão da apreensão também, tem o déficit de atenção. O déficit de atenção, pessoal, eu também sugiro vocês estudarem isso. Uma vez eu li um artigo muito interessante sobre déficit de atenção. Eu não tenho mais esse artigo, mas ele mostrava a questão do déficit de atenção nos jovens e ele fazia um paralelo com os clipes de músicas que passavam na MTV, ou qualquer clipe de música. E uma coisa que esse artigo falava, e eu não tinha prestado atenção, mas depois de ler o artigo eu fui ver e eu constatei que estava certo, é que é o seguinte, eu não sei se vocês já repararam, pega qualquer clipe de música gravado nos últimos 10 anos. Dificilmente, nesse clipe de música, eles vão ficar, a imagem vai ficar no mesmo enquadramento por mais de 5 segundos. O que significa isso? Tá? Esse artigo ele comentava, ele falava assim, tem que estar sempre mudando o enquadramento, sabe? Parece assim, o cantor ou a cantora fala uma frase, tem que mudar para outra câmera, fala mais uma frase, tem que mudar para outra câmera. Muitas vezes muda até de cenário, o clipe muda o tempo todo, tá? E assim, quanto mais agitada a música, mais intensa é a velocidade da mudança, tá? É até interessante aí você pegar e comparar, se você pegar um clipe de música mais antigo e mais calmo, pega lá um Djavan da vida, alguma coisa, ou qualquer outro, tá, gente, que vocês gostem, assista o clipe para você ver. Vocês vão achar, assim, o trem mais entediante do mundo, porque às vezes fica parado, as pessoas lá, sentado, o cara com violão, o outro ali com a bateria, e o mesmo enquadramento, só a música. Hoje, os clipes de música não têm isso mais, eles não ficam o mesmo tempo no mesmo enquadramento. Por quê? Tá? Exatamente porque se percebeu que o jovem ou a pessoa que assiste ainda muito televisão tem um déficit de atenção. Se você não ficar mudando o estímulo, tá? A pessoa ela para de prestar atenção, tá? E isso leva a uma dificuldade de concentração. É difícil você ficar, tá? Como a gente não exercita mais esse hábito de parar e de ficar lendo um livro muito tempo,
ou de assistir alguma coisa assim que é monótona, não tem outro jeito de falar, mas que é monótona, a gente começa a não conseguir concentrar, a gente não presta atenção, a gente deixa de prestar atenção. Às vezes a gente está até olhando para a coisa, mas já está pensando em outra coisa, ou pega o celular enquanto está vendo TV, vai olhando mensagem, vai fazendo alguma coisa. A gente tem dificuldade de concentrar, de virar e falar assim, olha, agora eu vou trabalhar com isso, agora eu vou fazer isso. E o que acontece, gente? Isso prejudica a memória fica prejudicada. Por quê? Porque você está fazendo duas coisas, tá? Eu não tô não vou nem entrar na questão ali não de se isso está certo ou está errado, tá? Mas se você está fazendo duas coisas, você não está prestando atenção, na verdade, em nenhuma delas. Você está com a atenção dividida. Você está usando bastante o seu cérebro, né? Porque você fica o tempo todo indo e vindo para um assunto, de um assunto para o outro, indo e vindo para um assunto para o outro. Então, assim, você fica mais cansado mentalmente, você está fazendo um exercício mental, tá? Isso pode provocar irritabilidade. Pessoas hoje em dia têm cada vez menos paciência, é mais fácil de irritar. O humor fica estável, você não sabe se a pessoa está de boa, não está e tal, não sei o quê. E tudo isso é sintoma de falta de paciência, tá? E a gente fica com essa sensação de que 24 horas nunca são o suficiente para fazer tudo que a gente quer fazer ou tudo que a gente precisa fazer, tá? Bom, como é que eu me livro desse negócio, tá? Bem, pessoal, casos graves precisam de tratamento com acompanhamento psicólogo. Por isso que eu estou trazendo isso para vocês. Eu não mudei esse slide para agradar vocês, não, tá? Isso já foi identificado na época. E o que eu acho mais interessante um dos autores mais famosos que escreveu sobre SPA, que foi o Augusto Cury, ele não é psicólogo e mesmo assim ele recomendava tratamento com psicólogo, tá? Agora, para nossa sorte, e aí a gente tem que ter cuidado, né, para não chegar em pontos extremos e saber orientar, né, as pessoas perto de nós, tá? Se ainda não está tão grave, tá? Se você conseguir num domingo ficar longe do celular, mas não é ficar longe do celular e sentar no notebook ou ir para frente da TV não, tá, gente? Tenta ficar uma manhã sem eletrônico, vai conversar com alguém. Ô Gilberto, mas eu moro sozinho, então tá, no seu caso eu vou quebrar um galho, mas tenta fazer alguma coisa também que não seja eletrônico, vai cuidar de uma planta, vai escrever alguma coisa, vai fazer uma comida, vai fazer uma faxina, vai fazer qualquer coisa longe de eletrônico, que você não esteja sentado olhando para uma tela, ok? Esse é o desafio. Fique uma manhã inteira sem olhar para uma tela, tá? Tem até autores que já dizem, gente, que a humanidade teve, né, a idade da pedra, a idade do bronze, a idade do... Nós estamos na idade da tela. Hoje você tem a grande maioria dos seres humanos investindo muitas horas do seu dia numa tela, ok? Então a gente tem que pensar nisso. Mas se ainda não está tão grave, né? Se você ainda não está com dependência, se você aguenta ficar uma manhã inteira sem eletrônico, você pode reduzir e anular as consequências, tá? Como é que você faz isso? Atividade física. Ah, Gilberto, eu não tenho nem tempo nem dinheiro para academia. Gente, não estou nem recomendando ninguém ir para academia nesse momento, tá? E nem gastar dinheiro com isso. Atividade física, qualquer uma ajuda. Ah, Gilberto, mas no meu prédio não tem nem uma área lá embaixo para eu fazer nada. Ótimo, você mora num prédio. Em todo prédio tem escada. Então você pode colocar uma máscara, subir e descer a escada. Ah, Gilberto, eu não consigo subir muito. Então você faz o seguinte, você sobe de elevador, desce de escada. Gilberto, mas eu ouvi dizer que descer escada força o joelho. É claro, né, gente? Quando a pessoa não quer, toda desculpa vem. Claro que descer escada correndo vai forçar seu joelho. Se você fizer curvas pisando com o pé torto, vai forçar seu joelho. Agora, descer escada numa boa, ou subir 2 lances de escada, dar uma descansada, depois subir 2 lances de escada, dar outra descansada.
fazer isso no primeiro dia, fazer isso no segundo dia, no terceiro dia não deu para fazer, não tem problema, volta lá no quarto dia. Depois de uma semana, você aumentar, subir mais um andar, gente, olha, não vai fazer mal para ninguém. É claro que eu não estou falando para ninguém, né? Não sei, vai que alguém mora no JK. Ninguém que está aí sedentário sem fazer exercício há 10 anos resolver subir do segundo subsolo até a cobertura do JK em 10 minutos. Não é isso. Até porque a pesquisa, uma das coisas que eu achei mais legais dela, é que assim, ela identificou que você não, essa atividade física que ajuda o cérebro, ela não precisa ser atividade intensa, ela não precisa ser atividade de grande impacto, tá? Ela pode ser alternada. O que você está falando alternada, Gilberto? Olha, a pessoa ela pode ficar em casa e pular corda. Ah, Gilberto, eu não tenho uma corda. Não tem problema. Você não precisa da corda para fazer a atividade física de pular corda. Você pode fazer de conta que você está com uma corda e começar dando 20 pulos. Dá 20 pulos e para. Espera aí uma meia hora, dá mais 20 pulos, assim, fazendo de conta que tem uma corda e para. Tem até orientações, tem até pessoal aí, personal trainer, que fala que é até melhor fazer atividade física de pular corda sem corda do que com corda, porque quem não está na prática, né? Por exemplo, pegar eu aí que não estou com a prática de pular cordas com uma corda. Se eu for tentar girar a corda e pular ao mesmo tempo, com certeza eu vou dar 3, 4 pulos e vou me enrolar na corda. Vou ter que parar, começar de novo. Então, o que eles recomendam? Falam assim, não, faz de conta que você está com a corda, dá aqueles 20 pulos movimentando os braços, mesmo que não tenha nenhuma corda. Primeiro que vai ser mais fácil, né, do que se você estivesse fazendo com a corda, e o efeito muscular é o mesmo, tá? Uma outra coisa que a pesquisa descobriu, pessoal, para quem gosta de escutar música, quem gosta de escutar heavy metal, seja lá o que for, não tem problema. Mas de vez em quando, tenta escutar uma música clássica, ou quem não gosta de música clássica, uma música mais lenta, tá? O que você está fazendo? Você está desacelerando, tá? Tenha disciplina para dormir. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, tá? E busque, pessoal, como eu já comentei lá, que essa aqui foi uma das coisas mais fortes, tá? Que a pesquisa trouxe para nós. Controlar a dependência do celular, tá? Tem gente que fica o dia inteiro no negócio, tá? No WhatsApp, sai do WhatsApp, vai para um joguinho, sai do joguinho, vai ver o banco, sai do banco, volta para o WhatsApp, aí então resolve, entra no e-mail, aí vai para o Twitter, aí quando não tem mais nada para ver no WhatsApp, no Twitter, no e-mail, ah, deixa eu andar aqui, navegar pelo Instagram, para não sei o que, a pessoa não desconecta, tá? Tem gente que fica o dia inteiro mexendo no celular, tá? Eu sei, igual eu estava falando antes, eu também trabalho, muita informação minha vem no celular, cada meia hora eu dou uma olhada no celular. De hora em hora eu olho o celular. Aí tem gente que fala assim, não, Gilberto, você aguenta ficar uma hora sem olhar no celular? Aguento. Outro dia foi até interessante que me ligaram. Me ligaram e falaram assim, não, tal, não sei o que, não, porque eu te mandei uma mensagem no WhatsApp há 2 horas, você ainda não visualizou ela e o negócio é importante. Aí eu até tirei um sarco com a pessoa, né? Eu tinha um pouco de intimidade. Eu falei, você não aguentou esperar 2 horas para um negócio que vence daqui a um mês? Aí a pessoa riu e tal, não sei o que. Eu não rendi o assunto, não, mas o que eu fiz? Eu já identifiquei. Falei, olha, o cara tá com SPA. Porque ele não aguenta esperar 2 horas para um negócio que tem um mês para responder, sabe? Então, assim, mostra o nível de ansiedade e de como as pessoas, e eu me incluo nessas pessoas, nós estamos muito mal acostumados, tá, com tecnologia. Vamos tentar diminuir essa dependência, tá? Bom, Gilberto, você disse que você ia falar mais a questão dessa disciplina para dormir. Pessoal, o que acontece, o que os estudos mostram, o que essa pesquisa confirmou, tá? O nosso cérebro, pessoal, ele não desacelera imediatamente, tá? Vamos fazer um paralelo, não é 100% exato, mas vamos fazer um paralelo do cérebro com o coração. Imagine que você fica
4 horas correndo, né? Que você está correndo durante 4 horas. Mesmo que você pare, ó, você pegou e parou agora, nesse minuto, você parou. O seu coração volta a 60 batimentos por minuto imediatamente? Não, ele não volta, ele não. Apesar do esforço muscular ter cessado, você já não está fazendo mais nenhum esforço muscular, tá? O batimento cardíaco ele vai levar entre 25 e 40 minutos, alguns até mais tempo, para realmente voltar a uma, vamos dizer assim, a um ritmo de descanso, a um ritmo de quem não está fazendo esforço. O nosso cérebro, nesse ponto, ele é muito parecido. Então, o que acontece? Tem gente que fala assim, não, Gilberto, eu tenho dificuldade de dormir. Mas a pessoa está o quê? A pessoa fica 2 horas no computador, vendo notícia, assistindo aula, né? E aí vai deitar, fica mais 40 minutos mexendo no celular exatamente antes de deitar. É o pior horário, era a hora que seu cérebro tinha que estar desacelerando e a pessoa não desacelera, tá? Ao contrário, ela tá ali, é ali que ela tá teclando mesmo, tá indo de um lado para o outro. O que ela tá fazendo? Ela tá acelerando o cérebro dela. Ah, Gilberto, mas é a mesma coisa você mexer no celular e você ler um livro. Não, pessoal, não é por causa da quantidade de estímulos, tá? Vamos entender a quantidade de estímulos como se fosse a velocidade de uma corrida. A pessoa dá uma caminhada, tomar um banho, toma um leite quente e deitar é bem diferente, tá? De uma pessoa que correu durante 2 horas, igual um doido, alucinado, parar, deitar e falar assim, agora eu vou dormir, tá? Pode até ser que a pessoa desmaie, tá? Mas dormir é diferente de desmaiar. E eu não usei a palavra desmaie à toa, não, gente, tá? Diversas pessoas da pesquisa e algumas outras pessoas que eu conversei depois têm relatado essa situação, que a pessoa ela vai ficando acordada, continua mexendo em estímulos, continua, vai para o computador, sai do computador, vai para a televisão é chata, vai para o celular, até que a pessoa desmaia, ela dorme de exaustão. Não é aquele sono gostoso, sabe? Que a pessoa foi relaxando, foi descansando, foi entrando ali naquele sono restaurador e acabou adormecendo e teve uma boa noite de sono, não. Muita gente me relata que fala assim, Gilberto, eu vou até o limite, aí chega uma hora que eu não aguento mais, eu desmaio. E aí eu durmo. Esse é o pior sono que tem. Aí acontece aquilo que eu comentei no slide anterior. A pessoa vai ficando cansada, continuamente cansada, irritada, o rendimento da pessoa cai, aí chega no dia seguinte, a pessoa não consegue fazer o que deveria, e aí entra nesse ciclo de estar cada vez pior, tá? Então, gente, eu vou falar rapidamente, tem muita coisa na internet aí, ó, não tem jeito, né? A gente acaba indo na internet para consultar, mas consulte cedo, tá? Tem muita coisa que você pode fazer para dormir melhor. Tem gente que já quer ir por remédio. Não, eu tenho que tomar remédio para dormir. Tá? Por quê? Porque a pessoa fica grudada numa tela, inclusive no travesseiro. A pessoa está lá, ela acha que ela vai desligar o celular e vai desligar o cérebro dela e vai dormir. Só que aquilo eu estava explicando, gente, paralelo ao nosso coração. O nosso cérebro ele leva um tempo para desacelerar. Então, o que é o ideal, né? Eu procuro fazer isso, nem todo dia eu consigo, mas eu procuro fazer isso. Hoje, por exemplo, eu estou aqui no celular, no computador, estou aqui trabalhando. Mas o que vai acontecer? Quando eu sair daqui, eu vou tomar um leite quente, tá? Vou procurar relaxar, não vou mexer mais em celular hoje, vou tomar um banho. Às vezes eu faço até assim, eu não sou nenhum atleta, tá, pessoal? Às vezes eu até faço assim uns 2, 3 minutos de alongamento. O interessante desse alongamento, gente, por curto que seja, tá? Às vezes vale a pena você investir esses 2, 3, 5 minutos, tá? Tem gente que fala assim, nossa, não, eu vou direto para a cama que eu tô super cansado. Aí deita lá, não consegue dormir. Muitas vezes a pessoa está o quê? A pessoa está com a musculatura toda tensa, tá? Então aprenda uns 6, 7 tipos de alongamento, não é para alongar até arrebentar um tendão, não.
é só para sentir, sabe? Só para ir soltando a musculatura, pega um para as costas, para o baixo, para o punho. Tem alguns alongamentos para o punho, principalmente quem trabalha muito com celular, trabalha muito com teclado, com mouse. Faça um alongamento com o punho, assim, os dedos, tem diversos exercícios, sabe? Você tem um ritual de relaxamento, tá? Então aí você chega, você deita, não quer dizer que você vai dormir imediatamente não, tá, gente? Não é tomar Rivotril e encostar e desmaiar, não. Mas fica ali, sabe? Tem uma rotina de descanso. Para algumas pessoas, por exemplo, minha mãe, para mim, funciona muito bem. Tenha papel e caneta ao lado da cama, sabe? Por quê? Porque às vezes a gente, na hora que a gente está deitado, a gente lembra de alguma coisa e aí quer levantar para resolver com medo de esquecer. Tá? Então, para você não levantar, você não quebrar, se você está ali na rotina de sono, você está quase dormindo, só anota, né? O mínimo possível, anota assim, uma palavra, duas, uma frase curta, fala assim, pronto, amanhã quando eu acordar eu vejo isso aí, eu sei que eu não vou esquecer, aí a pessoa relaxa e consegue dormir, consegue descansar. Hoje, Beto, eu fiz isso um dia e não melhorou. É claro, pessoal, não é fazer um dia, 2 dias que vai mudar a vida de ninguém, não, tá? Isso é uma questão de hábito. A pessoa tem que tentar fazer isso um mês. Não é todo dia que vai conseguir. Muitas vezes acontece alguma coisa, pô, bem na hora de dormir, surge uma emergência ali familiar ou no trabalho. Não, acabei de saber que deu um problema amanhã, a gente fica preocupado, não dorme bem. Tudo bem ter exceções, tá? Agora, não pode ser exceção eu dormir bem. Eu conheço diversas pessoas, e eu mesmo era assim, que o dia que eu dormia bem, eu falava, nossa, eu dormi bem essa semana, um dia eu dormi bem, não pode ser assim. Tem que ser maioria, né? Vamos tentar dormir 4, 5 dias, dormir bem. Dormir bem não necessariamente é dormir muito, né? Porque eu sei que tem gente que me fala assim, pô, Gilberto, mas eu deito tarde e levanto cedo. Então, assim, eu não consigo dormir muito. Primeiro, pessoal, dormir bem não é dormir muito, tá? Já teve noite que eu dormi 6 horas e meia, 7 horas e acordei descansado. Por quê? Porque eu dormi bem. Tem vezes que eu já dormi 8 horas e meia, 9 horas, não dormi legal, tá? Agora, mesmo esse dormir pouco, é até uma coisa que cada um tem que repensar, tá? Minha irmã me autorizou a citar ela aqui. Ela tinha problema de sono. Quando eu soube dessa pesquisa, né, trabalhei nela, passei os resultados para minha irmã. Minha irmã leu, ela gostou muito, ela adotou algumas coisas e ela percebeu também o seguinte: que o que acontecia? A minha irmã ela ficava enrolando uma série de coisas que ela tinha que fazer ao longo do dia. Aí quando chegava 10h20, 10h30 da noite, ela tinha um tanto de coisa para resolver, até pia para lavar. Aí ela ia dormir meia-noite e meia, com raiva porque estava indo dormir tarde. Falei, pô, galera, o dormir tarde estava sendo uma escolha dela. Por isso que tem essa questão da disciplina. Sei que não vai ser todo dia, sei que não vai ser na realidade de todo mundo, mas cada um pode sim, tá? O que essa pesquisa mostrou também foi isso. Cada um pode mudar alguma coisinha para dormir melhor. Agora, tem que querer, né, gente? Porque, igual diz esse próximo slide aí, que quem não quer acha mil desculpa. Ah, Gilberto, eu tenho trem para arrumar, eu tenho coisa para cuidar, eu tenho isso para fazer, eu tenho banho para tomar. Poxa, mas será que precisa tomar uma hora de banho também? Sabe? Ah, Gilberto, o banho é a hora que eu relaxo. Tudo bem, aí eu vou respeitar, tá? Agora tem gente que leva 1 hora enrolando para ir para tomar um banho de 10 minutos. Pô, tem que ficar 1 hora enrolando? Não tem, né? E eu acho interessante, eu fiz questão de citar isso, pessoal, porque eu era um que enrolava a beça para tomar banho. Eu enrolava, porque, na verdade, o que acontecia comigo, e graças a Deus e graças a essa pesquisa não acontece mais, é que eu dormia muito mal. E esse negócio estava virando um negócio doentio, porque eu sabia que eu ia dormir mal, então, em vez de eu fazer algo para ajudar, eu começava a sabotar. Eu, sem perceber, eu já estava tentando chegar na cama o mais tarde possível para chegar lá o mais cansado possível e desmaiar, tá? Só que isso não estava legal, porque você vai entrando num ciclo, você vai ficando exausto, você passa o dia inteiro moído, seu rendimento despenca, tá? É ruim para as pessoas com quem você vive. Então, assim, uma boa rotina de sono, pessoal, além de ajudar, né, o sistema imunológico que eu falei
na aula passada, ele tem tudo a ver, sabe, com a boa convivência com as pessoas da sua família, com seu bom rendimento, sabe? Não dormir bem, galera, é fundamental. Volto a dizer, não estou falando de dormir muito. Quem consegue dormir muito e dormir bem, parabéns, né? Tá no céu. Agora, assim, aquela pessoa que, ô Gilberto, eu só tenho 6 horas para dormir por dia. Tudo bem, gente, então vamos fazer que sejam 6 horas de qualidade e vamos pensar, pô, será que você não consegue aumentar 15 minutos? Não tem 15 minutos do seu dia que você pode fazer um trem mais rápido ali, acelerar um negócio, sabe? Poxa, para você ganhar esse tempo, tá? Cada um sabe de si, né? Eu fiz questão de colocar esse slide aqui, porque me disseram exatamente isso, tá? Foi muito interessante, porque eu estava envolvido lá na pesquisa, acabou que eu também fui um dos entrevistados, o psicólogo lá, ele virou para mim e falou na boa, falou assim, ó, Gilberto, quem não quer, cara, vai achar desculpa. Você quer continuar fazendo do seu jeito, você vai achar uma desculpa. Agora, você está percebendo que esse negócio não está legal, não está fazendo bem para a sua saúde, não está fazendo bem para o seu convívio familiar, não está fazendo bem para o seu desempenho profissional, cara, então acha um jeito ou inventa um, tá? Então, assim, é até um exemplo que me deram, tá? E eu estou passando para vocês, eu adotei isso na época. É claro, pessoal, que a gente tem que ver a realidade de cada um e o horário de cada um, tá? Na época, eu também dava aula já, né? Em faculdade, e eu pegava ônibus para casa, tal, não sei o quê. E o cara falou assim, poxa, e falava com ele, falou, pô, eu trabalho de dia na CEMIG, trabalho de noite em faculdade, não tem tempo de fazer atividade física. Ele falou o seguinte, essa região que você mora é tranquila, é movimentada, é cheia de gente de noite? Eu falo, é cheio de gente, tal, não sei o quê. Ele falou, por que você não desce do ônibus um ponto antes? Aí eu falei, que vantagem que é isso? Eu vou andar 4 quarteirões. Ele falou assim, experimenta, anda 4 quarteirões para você ver. Ô, gente, eu vou falar para vocês assim, eu vou confessar o seguinte, que eu comecei a fazer esse negócio de raiva. Que eu comecei a fazer isso, falei assim, ó, eu vou fazer esse negócio 2 semanas. Como eu disse, né, o lugar que eu chegava pé de casa era tranquilo, eu descer 4 pontos antes não tinha risco nenhum. 4 pontos, não, desculpa, gente, 1 ponto antes, né, 4 quarteirões antes, não tinha risco nenhum. E eu comecei fazendo isso só para virar para o cara e falar assim, olha, eu estou fazendo esse negócio tem 2 semanas e não serviu de nada. Só que eu quebrei a cara. Porque eu queria chegar para o cara e falar assim, olha, não fez diferença nenhuma, só que fez. Eu trabalho no quinto andar da CEMIG, eu comecei a subir de escada. Claro que no início eu quase morri, né? Aí foi lá, falei, pô, não, escada não tá dando não. Ele me falou assim, cara, não é uma corrida. Você não tem que subir 5 andares em 2 minutos, não é isso. Vai no ritmo, só acelera um pouquinho o batimento cardíaco. Eu também fui fazendo só de raiva, só para mostrar que não adiantava nada. E, gente, o resumo da ópera é o seguinte: eu nunca mais parei de subir escada, tá? Nunca mais. Só não estou descendo um ponto antes no ônibus porque não estou vindo mais de ônibus aí do Pitágoras, né? Mas não estaria fazendo isso, tá? Então, esse slide aí, quem me passou foi um psicólogo e, e eu acho que ele serviu para mim e ele serve para todo mundo. Que quem não quer vai achar uma desculpa. Agora, quem quer, quem perceber que fala assim, oh, não, realmente alguma coisa tem que mudar, vai achar um jeito. Como eu disse, não é para ninguém entrar na academia, não precisa comprar nenhuma corda, tá? Faz papel de louco, vai para a sala, dá 20 pulos como se estivesse pulando corda. Nem que seja de raiva, falar assim, não, eu vou fazer isso até o dia 15 de junho, né, dia da prova do Gilberto, só para poder virar para ele e falar que não serviu de nada. Vocês vão ver que faz diferença, pessoal, tá? Porque não precisa virar triatleta também para melhorar de vida, não. Qualquer incremento que você faz aí melhora bastante, tá? Bom, eu quero mudar agora um pouco de assunto, pessoal, porque a mesma pesquisa ela abordava outros dois assuntos que eu acho bem interessantes, tá? E que eu acho legal de compartilhar com vocês, tá?
Uma delas tinha a ver com, envolvia tudo isso, né, que eu falei antes, a síndrome do pensamento acelerado, do desempenho profissional está caindo, e o que que as pessoas esperavam em profissionais, esperavam em entrevista de emprego e tal, não sei o que, a questão de trabalhar em equipe também foi pesquisada, e por isso eu estou trazendo isso para vocês também, tá? O que que costuma acontecer, tá, pessoal? É muito comum nas entrevistas de emprego vir essa pergunta, tá? Fala assim, o que que eu vou responder quando me perguntarem por que que eu devo ser contratado ou contratado, tá? E, galera, não tem uma resposta mágica, tá? Eu gostaria que tivesse, assim, uma resposta padrão para você usar em toda pergunta. Não tem. O que essa pesquisa trouxe de legal foi o seguinte: você vai procurar emprego numa determinada empresa, pesquise pela empresa antes, descubra detalhes daquela empresa. Se a empresa, né, muitas empresas têm lá no site delas, tem a missão da empresa, valores da empresa, visão da empresa. Poxa, leia aquilo ali. É claro que não é, né, para você, sei lá, uma empresa qualquer. Vou dar o exemplo da CEMIG, né? A CEMIG Distribuição tinha lá como uma das metas dela ser a distribuidora de energia elétrica mais eficiente do Brasil. É claro que, além de eu não terem me perguntado isso, né, quando eu fui trabalhar lá, porque eu sou concursado, mas se tivessem me perguntado, não era para eu responder literalmente, ah, não, porque eu quero ajudar a CEMIG a ser a distribuidora mais eficiente do Brasil. Não é responder hiperis, literis, como diz o Gaguinho, não, tá? Não é para responder ao pé da letra, mas olha a missão da empresa, olha a visão, tá? Vê o que está acontecendo dessa empresa, busca notícias dela, tá? Então, assim, se você vê lá que a missão da empresa é, por exemplo, estabelecer relacionamento forte com o cliente, tá? O que que eu te sugiro responder? Mas algo que seja de você mesmo, tá? Encontre algo de você que tenha a ver com o cliente. Fala assim, pô, que que você, se você for atender um cliente dessa empresa, o que que teria a ver com você? Você ia querer atender essa pessoa ouvindo ela com paciência, com calma? Então diga isso, vira e fala assim, olha, por que nós devemos contratar você? Eu falo assim, olha, porque eu tenho paciência para ouvir os clientes, quando os clientes chegam, eu gosto de ouvir o que eles estão dizendo, eu procuro ajudar sinceramente os clientes, tá? Então, gente, a pesquisa mostrou isso, que assim, a grande maioria das empresas, quando é feita essa pergunta, tá? Na verdade, o que eles estão perguntando é assim, o que que você tem a ver conosco? O que que você tem a ver com a nossa empresa? Só que se a pessoa não pesquisou nada daquela empresa, ela não sabe nada daquilo ali, tá? Fica muito difícil ela dizer o que que ela tem a ver com aquela instituição, tá bom? Bom, Gilberto, e como aprender o tal do trabalhar em equipe, né? Que sempre perguntam. Bom, gente, eu sei que tem gente que não gosta de trabalhar em equipe. Eu sei que tem gente que gosta de trabalhar em equipe, mas não o tempo todo. E dizem que existem pessoas que gostam de trabalhar em equipe o tempo todo, mas eu nunca encontrei uma pessoa assim, tá? Essa questão de trabalhar em equipe, tá? Não tem outro caminho, sabe? Por mais que às vezes a gente fale assim, não, Gilberto, eu não gosto de trabalhar em equipe, eu gosto de trabalhar sozinho, me dá um negócio aqui, eu pego, eu faço, eu entrego, eu não gosto de depender dos outros. Olha, pessoal, para quem vai trabalhar em empresa, não tem jeito. Uma hora ou outra tem que trabalhar em equipe, tá? E eu não vou trazer para vocês uma resposta pronta, primeiro porque eu não tenho essa resposta pronta, porque assim, fica muito forçado vocês chegarem, né, nas entrevistas de emprego e darem uma resposta pronta, tá?
Isso é algo que eu sugiro vocês desenvolverem. Pense antes, tá? Pense muitas vezes antes de ir para a entrevista de emprego, porque aí o que que acontece? Vocês não vão ser pegos de surpresa, tá? Então, assim, quando a pessoa te perguntar por que você deve ser contratado, você já pensou bastante nisso, você não vai dar uma resposta improvisada, e normalmente resposta improvisada nunca é a melhor, sabe? Então pense como você responderia essa pergunta. A questão do trabalhar em equipe também, pense o que você pode contribuir em equipe, sabe? Uma vez eu estava participando de uma dinâmica lá na CEMIG e eu achei sensacional a resposta que a pessoa deu. E olha que legal essa resposta, porque na verdade assim, o que a pessoa respondeu foi que ela gosta de trabalhar sozinha, mas ela respondeu de um jeito tão bacana que ficou assim, ficou espetacular, sabe? Viraram para essa pessoa e falaram assim: ah, como é que é para você trabalhar em equipe? E a pessoa, eu não lembro exatamente as palavras, é claro, tá? Mas a pessoa respondeu um negócio assim: olha, eu gosto muito de trabalhar em equipe e eu acho que eu tenho que ter um papel fundamental nas equipes, que é o papel de trazer informações. Então, eu gosto de pesquisar antes os assuntos, eu gosto de saber de que uma reunião vai tratar, de que ela pretende resolver, quais que são os parâmetros que têm que ser esclarecidos. Aí eu pesquiso bastante sobre aqueles assuntos, faço minhas anotações, preparo até uma apresentação se for necessário, para eu poder chegar na equipe e contribuir bastante. Eu achei, foi mais ou menos isso que a pessoa disse, e eu achei assim, sensacional essa resposta dela, tá? Porque se você parar para pensar, o que a pessoa respondeu foi que não gosta de trabalhar em equipe. O trabalho em equipe é a última coisa que tem que acontecer para ela, entendeu? Ela gosta de ficar lá pesquisando, preparando material, aprofundando os conhecimentos no assunto, e no fim ela vai lá para a equipe e contribui, entendeu? Então, assim, mas a resposta dela foi fantástica, sabe? Então, assim, é isso que eu quero que vocês pensem. Ah, Gilberto, então eu vou responder exatamente isso quando me perguntarem. Olha, gente, se vocês também tiverem esse sentimento, respondam dessa forma. Agora, tem gente que pode responder diferente, sabe? Outra resposta muito bacana que eu escutei também uma vez foi que assim, que a pessoa gosta de ter trabalhos em equipe e não trabalho em equipe. Ela acha assim que você tem que realmente ter uma reunião de trabalho, definir ali o que cada um vai fazer e aí as pessoas vão lá individualmente ou em grupos menores, focam cada uma numa parte e depois se reúnem e constroem ali um resultado melhor. Também foi um jeito de dizer que não gosta de trabalhar em grandes equipes. E eu vou te falar, com essa eu me identifiquei mais ainda, porque realmente, gente, o que acontece? Você trabalhar numa equipe de 20 pessoas, não tem como você estar interagindo com outras 19 pessoas ao mesmo tempo. Você não vai fazer isso de forma eficiente. Então, realmente, eu concordo mais com essa última colocação. Você junta todo mundo, explica ali, nivela o conhecimento, explica o que todo mundo tem que saber, dá as diretrizes. O ideal também é que fala assim: olha, agora nós temos 5 demandas aqui, nós vamos dividir em 5 subgrupos. Vocês, cada um se junta aí no subgrupo que achar que pode contribuir mais, tá? Então vai ter lá o grupo do finanças, né, de como é que vai pagar aquele negócio, tem um grupo da logística, enfim, vai separando em grupos aquilo ali e cada grupinho ali se reúne naquilo que tem mais a ver. E depois volta e faz, tá? O que é importante também, pessoal, vocês entenderem na hora da contratação de emprego, tá? Na hora de disputar uma vaga, na hora de trabalhar, esse famoso trabalhar em equipe, tá? Existem basicamente 2 tipos de competência, que são as técnicas e as comportamentais. Técnicas, de forma geral, é aquilo que a pessoa sabe fazer. E comportamental é o jeito que a pessoa lida com os colegas de trabalho, tá? Vou também dar o exemplo da CEMIG, mas não é exclusivo, obviamente, a CEMIG. Muitas coisas na CEMIG, você tem que ter um conhecimento técnico. Eu vou dar meu exemplo. Eu coordeno a equipe de orçamentação da CEMIG. Trabalho muito com orçamento, muito com planilha.
Então, assim, uma competência que eu preciso para quem vai trabalhar na minha equipe é que a pessoa tenha bons conhecimentos matemáticos, o máximo possível que ela já conhecer de Excel vai me ajudar, ok? Então, essas são as competências técnicas para trabalhar com orçamentação. E quais são as competências comportamentais, tá? Aí vai um pouco de cada chefia, pode variar, mas assim, não varia tanto assim também não, tá? Então, lá na área de orçamentação, o que eu preciso? Eu preciso que uma pessoa seja assim, discreta, uma pessoa que saiba trabalhar com dados sigilosos, sem divulgá-los, e eu preciso de uma pessoa que saiba trabalhar sob pressão. Por que isso, Gilberto? Primeiro, gente, porque o orçamento nas empresas públicas, né, quando você vai fazer a licitação, ele é um documento sigiloso. Você chega lá, você faz a conta de quanto que aquele serviço deve custar e depois você vai no mercado tentar contratar aquilo. É claro que esse documento ele tem que ser sigiloso, porque às vezes o mercado vai te oferecer uma opção mais barata ainda. Só que se você fala que um negócio custa 700, pronto, ninguém vai te oferecer fazer por 650, ninguém vai te oferecer fazer por 600, porque você já disse que está disposto a pagar 700 naquilo ali. Então tem que ser uma coisa sigilosa mesmo. Então, preciso que a pessoa seja assim, discreta, seja pessoa sigilosa. Eu preciso que ao mesmo tempo seja a pessoa que aguente trabalhar com pressão. Por quê? Porque a minha equipe lá, a gente atende todas as áreas da CEMIG, desde comprar um parafuso até comprar um transformador de potência, aqueles transformadores que ficam lá nas usinas geradoras de energia, que custa assim 16, 18 milhões de reais. Uma subestação, entendeu? Nós temos um contrato de prestação de serviço da CEMIG que envolve 200 milhões de reais. Para vocês terem ideia, no ano passado passou pela equipe de orçamentação quase 4 bilhões de valores de orçamento. A CEMIG compra isso por ano, tá, gente? A CEMIG, ela compra, ela contrata serviço e compra equipamentos na ordem de bilhões por ano. Claro que nem todos os contratos são para entrega no mesmo ano. A gente tem contrato lá que a pessoa vai entregar em 5, 6 anos, tá? Mas então, assim, são valores muito grandes. As áreas que estão contratando isso ficam muito nervosas, querem colocar uma pressão muito grande, querem falar assim, não, olha, capricha no meu número, o meu número é o mais importante de todos. É telefone tocando o dia inteiro. Eu estou dando, assim, graças a Deus, essa questão do isolamento, a gente está trabalhando em casa, que diminuiu um pouco a pressão. Mas, assim, o que eu preciso? Eu preciso de uma pessoa discreta e de uma pessoa que saiba trabalhar sob pressão, sem mandar o cara, né, para aquele lugar, né? Fala assim, tá bom, vou caprichar, seu orçamento vai ser o melhor de todos. Aí vem outra pessoa, você fala a mesma coisa, tá? Agora, o que acontece, tá? Quando eu vou escolher uma pessoa para trabalhar na equipe, eu expliquei para vocês a competência técnica que eu preciso e eu expliquei as competências comportamentais. Na hora de selecionar uma pessoa, qual delas vocês acham que para mim é mais importante? Quem respondeu comportamental acertou. Por quê, gente? Porque se a pessoa não sabe trabalhar com Excel, eu consigo ensinar. Agora, se a pessoa não sabe trabalhar com pressão, eu não consigo ensinar. É muito mais difícil ensinar as competências comportamentais do que as técnicas, tá? Por que você está falando isso tudo, Gilberto? Quando vocês estiverem, gente, se candidatando para um cargo, querendo um determinado emprego, mesmo que seja um emprego de psicólogo mesmo, não, Gilberto, eu quero ter um psicólogo, quero ter um consultório, ótimo, não tem nada de errado nisso. Pensem, cada um se avalie. Tá, quais são as competências comportamentais que eu preciso desenvolver, que eu preciso me tornar ainda melhor, né? Não que vocês não tenham, mas que vocês precisam desenvolver para ser aquele profissional. E claro, né? Quais as competências técnicas também, tá? Foi até interessante, gente. Um tempo atrás, né? Eu já dei essa disciplina para o curso de psicologia e na época eu tive um aluno que estava formando
E esse aluno, ele chegou para mim e conversou, falou assim, não, Gilberto, eu estou formando agora, eu tô apavorado. Eu estou apavorado porque o meu sonho é ser psicólogo de consultório, ter o meu consultório, só que eu não me sinto pronto para isso, eu não sei o que fazer, minha família está me ajudando, meu pai está me ajudando, eles já querem alugar um escritóriozinho para mim, que eu vou transformar num consultório, só que eu tô apavorado, porque eu não sei o que que eu faço. A primeira coisa que eu disse para ele foi que isso é muito comum, tá? É muito comum a gente chegar no semestre que a gente está formando, ou quando a gente forma, e descobrir que a gente não está pronto. Isso é muito comum, tá, pessoal? Até porque eu acredito que a gente não fica pronto nunca, tá? A vida é um ficar pronto, tá? Então, assim, não esperem, não achem que vocês vão ter que saber tudo e estar completos para estarem formados, tá? Pelo contrário, quando vocês receberem o diploma, concluírem o curso de vocês, o que está mudando é o nível de aprendizado. Agora vocês vão para outro nível de aprendizado, agora vocês vão aprender outras coisas, vocês vão aprender aquilo que a faculdade não soube ensinar para vocês, ou não teve, né, como ensinar naquele momento, enfim. Vocês vão estar sempre aprendendo. Eu continuo aprendendo, sabe? Coincidentemente hoje, eu estava conversando com o pessoal da minha equipe lá e falando assim, olha, mudou muita coisa recentemente em orçamentação. Teve muita medida provisória, essas questões de emprego, de imposto, teve muita lei mudando e eu já não sou mais bom tecnicamente como eu era. Então, assim, já estou procurando curso para fazer, curso online. Então, assim, a gente não para de aprender nunca, tá, pessoal? Agora, depois dessa volta toda, é isso que eu digo para vocês, tá? Forem disputar um emprego, forem se candidatar a uma vaga de emprego, tenham sempre em mente que vocês estarão sendo avaliados nas competências técnicas e nas competências comportamentais. Rapidinho que eu vou contar um caso, aconteceu comigo, que muitos anos atrás, muito tempo atrás mesmo, que eu fui concorrer para um cargo, pagava muito bem, era um salário muito interessante, e eu tinha todas as competências técnicas para aquele cargo, eu era muito bom tecnicamente em tudo que precisava. E eles fizeram a dinâmica em grupo lá. E a dinâmica, gente, ela foi de uma simplicidade incrível, tá? Ela colocou a gente na sala, pediu para a gente aguardar um pouquinho, que a pessoa já viria conversar ali com a gente, passar mais informações. Deram uma ficha para a gente preencher, já veio com alguns dados preenchidos, a gente só conferia ali os que estavam, preenchia, corrigia qualquer coisa, mas assim, foi coisa que não tomou nem 10 minutos. Aí voltou a mesma pessoa recolhendo as folhas, né? As canetas, não deixou nada ali com a gente. E falou assim, ó, agora vocês esperam só um pouquinho, é bem pouquinho mesmo, que daqui a pouco vem a pessoa ali conversar com vocês. E aí passou meia hora. Quando passou uma hora e pouco, voltou a mesma pessoa, sabe? Aí a pessoa virou e falou assim, ó, gente, aconteceu um imprevisto e tal, não sei o quê. Poxa, vocês querem voltar outro dia? Quem quer voltar outro dia? Quem quer continuar e tal? E, poxa, é chato. E olha a pegadinha da pessoa, olha a maldade que ela teve. E ela mesmo começou a falar, pô, porque eu sei que é muito chato, pô, vocês ficaram aqui esperando, sem nada para fazer esse tempo todo, pô, o maior desperdício do tempo de vocês. A própria pessoa começou a criticar. E o Gilberto aqui, ele caiu na pegadinha, sabe? Ele caiu no anzol. Eu virei e falei assim, pois é, bicho, eu tô aqui tem uma hora, não tô fazendo nada, vocês pediram pra gente desligar o telefone para entrar aqui, nem na internet, não pude olhar e tal, não sei o quê, e destampei a reclamar. O cara me pediu desculpa para uns outros 3 ou 4 que estavam reclamando lá, e eu fui saindo logo da sala embora, falei assim, não, marca isso aí outro dia,
Pô, mas marca um dia que a pessoa possa, né, vir conversar com a gente e tal, não sei o quê. E fui embora. Eu fui embora, mas uns outros foram embora. E eu fiquei sabendo depois lá que os três mais calmos lá, mais tranquilos que ficaram, foram contratados, tá? E por quê? Por que que eles foram contratados, tá, gente? Porque aquele serviço, tá? Ele precisava, sim, de competências técnicas, mas ele precisava de pessoas muito tranquilas, muito, assim, sossegadas diante imprevistos, que atrasos iriam acontecer, que imprevistos iriam acontecer o tempo todo, tá? Então, eles estavam procurando pessoas com a competência técnicas necessárias, mas eles iam contratar pessoas que tinham uma competência comportamental melhor para imprevisto. E eu realmente não tinha, eu até procurei desenvolver isso um pouco, eu continuo não tendo. Eu sou muito assim alterável por imprevistos, é uma coisa que eu tenho, é uma competência que eu tenho que desenvolver e que não é desenvolvida, a verdade é essa. Mas, Gilberto, você contou essa história por quê, gente? Exatamente para vocês não perderem a oportunidade que eu perdi, sabe? Que eu cheguei lá com as competências técnicas, mas eu não cheguei com as competências comportamentais e eu não fui contratado por um emprego que teria sido muito bacana, tá? Claro que depois a vida seguiu, eu arrumei outras coisas, eu não fiquei parado, tá? Mas prestem atenção nisso, tá? Existem as competências técnicas, existem as comportamentais. Estejam sempre atentas a quais competências eles vão querer para cada função de vocês, tá bom? Bom, gente, e tá, Gilberto, você falou de competências comportamentais, mas quais são as competências comportamentais que as empresas estão procurando, gente? Elas estão procurando foco e capacidade de concentração. É por isso que esse assunto estava na mesma pesquisa lá do SPA, tá? Porque estava percebendo que estava muito difícil. O pessoal está cada vez tendo menos foco, menos concentração. As empresas procuram proatividade, cooperação mesmo, sabe? Tem muita dinâmica em grupo que é feita, não é para saber quem é o melhor. Eles não estão ali interessados em saber quem vai terminar a tarefa antes. Eles estão exatamente procurando ali quais são as pessoas que estão cooperando mais entre si, tá? A questão do autocontrole da tolerância, que eu não tive e perdi aí, como eu disse, um emprego bacana. A capacidade de adequar-se ao outro, sabe? E o saber ouvir. Essas são as competências que estão sendo procuradas comportamentais. Então, gente, trabalhem elas. Trabalhem elas. Eu acho que no caso de vocês, psicólogos, então, a última, o tal do saber ouvir, gente, ela é ainda mais crítica, tá? Porque vamos dizer assim, o Gilberto lá trabalhando com os números, ele pode até não ser especialista em ouvir, mas vocês têm que ser especialista em ouvir, e ouvir não é apenas escutar, tá, pessoal? Ouvir não é apenas escutar, é ouvir mesmo. Não é a pessoa tá falando e você tá pensando lá na sua lista de compra do supermercado, é estar acompanhando o raciocínio da pessoa. Eu vou dar um exemplo que acontece muito comigo e eu tenho feito um trabalho para melhorar. O que acontece ainda muito comigo? Eu gostaria de dizer que acontecia, mas eu preciso ser sincero e dizer que ainda acontece. Talvez por ser professor, mas eu não quero usar isso de desculpa não, isso é algo que eu tenho que desenvolver. É muito comum eu estar conversando com a pessoa e ao invés, né, de eu ficar ouvindo o que a pessoa está me dizendo, eu já começar a construir a resposta. E aí o que eu faço? Eu começo a procurar brechas na fala da pessoa para interromper e mostrar que eu já sei a resposta porque ela está me perguntando. Pessoal, isso não é legal, tá? Com psicólogo, então, isso é terrível. Isso é terrível. Vocês têm que desenvolver essa competência
tá? De saber ouvir, de conseguir ouvir, tá? Muitas vezes eu já quebrei a cara porque eu interrompi a pessoa exatamente antes dela me dar a informação mais preciosa. A chave, a pessoa ia me entregar a chave da pergunta dele, ia me dizer exatamente o que estava precisando, qual que era, sabe? A pessoa estava construindo ali o raciocínio, ia fechar, e aí o Gilberto aqui não soube ouvir, interrompeu, e aí o que que acontece? Eu fui muito eficiente em mostrar que eu sou bom em interromper, só que a minha interrupção, além de ter sido ineficiente, a resposta que eu passei para a pessoa, como eu interrompi, não deixei ela terminar de falar, muitas vezes não foi a melhor resposta, sabe? Então, assim, a gente tem que aprender a ouvir, tem que aprender a ouvir, ok? Bom, pessoal, então, assim, esses são os assuntos que eu tinha para compartilhar com vocês sobre SPA, né? Igual eu comentei na aula passada que eu falaria um pouco sobre isso, já que a gente teve esse momento. Nada disso vai cair na nossa prova, na Oficial 2, tá? Gilberto, você pode voltar a falar das provas? Posso. O que que acontece, pessoal? Vamos olhar no calendário e vamos entender, tá? Nessa semana, no dia 4, alguns no dia 5, mas a partir do dia 4 e dia 5, começam as provas interativas, tá? O que que é o mais importante que eu falei delas? Vocês têm uma data limite para fazer. É importante ter cuidado com essa data limite, porque algumas pessoas têm 3, 4, 5 provas interativas para fazer. Eu acredito que não seja o caso de vocês, mas pode ter alguém aí que tenha várias provas interativas para fazer. Então, tentem não deixar para fazer no último dia, porque vai ter que fazer todas as provas no mesmo momento, tá? E lembrando, pessoal, entrou na prova, começou a fazer aquela prova, você tem 3 horas para terminá-la, ok? Vocês vão ter vários dias para fazer as provas, mas começou a fazer a prova, vocês não podem continuar no dia seguinte, não. Você tem que terminar a prova em 3 horas, ok? E, mais uma vez, não deixem de enviar. Não deixem de enviar. A minha sugestão é até, se for possível, que vocês tirem um print do momento que vocês estão enviando a prova. Bebendo água aqui. Tá? Tira um print, porque se amanhã alguém falar assim, ah, você não enviou a sua prova. Aqui, ó, tá aqui meu print, enviei a prova. Ok? Então, não deixem para o último dia. Lembrem que vocês têm 3 horas do momento que vocês iniciam até terminar. E é do momento que entrou na prova, tá, gente? Não é do momento que você dá a primeira resposta, não. Porque tem gente que fala assim, ah, não, mas eu entrei, mas eu não salvei nenhuma resposta, então não contou o tempo. Conta sim. Você entrou na prova, leu, você está conseguindo ler a primeira questão, seu tempo está contando. Tá bom? Bom, então a gente não tem aula segunda-feira que vem, não precisa me agradecer, porque ainda é um dia de interativa. Eu não vou estar aqui nem para tirar dúvida, tá bom? E aí no dia 15, pessoal, à noite, eu vou estar aqui para esclarecer algumas dúvidas da prova. Só que o que que acontece, pessoal? Eu vou tentar disponibilizar a prova para vocês no dia 14 e no dia 16, 9 horas da manhã, encerra o prazo. Ou seja, vocês vão ter 2 dias para fazer minha prova. Não, qual que é a minha sugestão? Não espere chegar na segunda-feira à noite para fazer uma pergunta. Primeiro, porque eu não vou tirar dúvidas sobre matéria. O máximo que eu posso ajudar é na interpretação de uma pergunta, né? Às vezes a pessoa vai fazer uma pergunta, vai falar, seu Gilberto, mas eu não entendi aqui o que que você está me perguntando. Tá bom? Mas assim, não deixe para o último momento. A questão, vamos dizer assim, mais difícil de interpretar era aquela questão dos testes, que exatamente porque a Oficial 2 ela vale muitos pontos. Eu tirei aquela questão da Oficial 2, tá? Ela seria uma questão que vocês fariam agora nessa próxima prova. Eu tirei ela dessa prova, eu levei para a Parcial 2, tá? Exatamente para não ter essas dúvidas na hora de responder. Então, tá uma prova muito direta, muito tranquila. Ela pergunta sobre a matéria que a gente viu.
Ah, Gilberto, e qual é a matéria da Oficial 2? Vamos lembrar, pessoal, a última prova que vocês fizeram foi a Parcial 2, ok? Gilberto, eu não tinha feito a Parcial 1, sem problema. Você ganhou os pontos na Parcial 1 dos pontos da Parcial 2, tá? Então, o que acontece para todos vocês? Todos. Os pontos da Parcial 1 e os pontos da Parcial 2 têm que aparecer para vocês no AVA. Algumas pessoas me questionaram, diversas pessoas me questionaram nota, tá? Teve a questão daquelas questões que eu resolvi considerar, e aí eu tive que pedir alteração de nota, isso levou alguns dias, mas o que eu já sei disso? Falei assim, olha, a nota de vocês já tem que estar no AVA, tá? Porque eu lancei na semana passada as notas e pedi as correções na semana passada, elas já foram todas aprovadas. Então, se alguém, gente, não está enxergando nota de prova parcial, tem que me perguntar, tem que me mandar um e-mail. E de prova oficial, Gilberto? Bem, quem fez a prova oficial 1, que foi a única que a gente fez até agora, já tem que ter a nota lançada no AVA também. Gilberto, eu sou daqueles alunos que entraram um pouco depois, já tinha passado a oficial. A nota da minha oficial 1 não está lá. Tudo bem, pessoal. Para quem entrou depois, para quem não fez a prova oficial 1, não tem problema, tá? Vamos estudar, vamos fazer a oficial 2. Você vai ganhar as notas proporcionais. Como assim proporcionais, Gilberto? É pelo seguinte, gente. A oficial 2, ela vale 4.000 pontos. A oficial 1, ela valeu 1.000 pontos. Então, por exemplo, se uma pessoa tirar 3.200 pontos na oficial 2, ela tirou 80% da prova. Isso significa que lá na oficial 1, a pessoa vai ganhar 800 pontos. Por quê? Porque isso é 80% daquela prova. Então, assim, não é para a pessoa achar que ela vai tirar a mesma nota, porque as provas, elas têm valores diferentes. A oficial 1 valeu 1.000 pontos, a oficial 2 valerá 4.000 pontos, ok? Gilberto, e se eu tiver um problema, eu não consegui fazer a sua prova oficial 2? Calma, pessoal. Quem não fizer a oficial 2, eu vou mandar um e-mail, tá? E nós vamos estar aqui no dia 22. Eu vou passar instruções para quem não fizer, para quem, né, por qualquer razão não fizer a oficial 2 no dia 15. Agora, pessoal, o que é importante todo mundo saber também, tá? A prova substitutiva, né, que é para aquela pessoa que por acaso não puder fazer a oficial 2, ela é uma prova mais difícil. Ah, Gilberto, isso é injusto. Não, gente, é o contrário. Eu estou exatamente tentando ser justo. Porque se uma pessoa vai fazer a prova no dia 15 e outra vai fazer a prova no dia 22, a pessoa que vai fazer a prova no dia 22, ela teve uma semana a mais para estudar. Então, eu posso exigir um pouquinho mais na pessoa que teve uma semana a mais para estudar, tá? Então, assim, por que você está avisando isso, Gilberto? É porque eu não quero ninguém reclamando comigo que no dia 22 a prova está difícil, tá? Então, a regra do jogo já é essa. Vocês vão ter aí dia 14, 15, 16, eu não sei exatamente ainda o horário certinho, eu vou mandar para vocês por e-mail. Quem não puder fazer por qualquer razão, não tem problema. Mas venha mais preparado para o dia 22. Combinado? Bem, pessoal, alguma dúvida, né? Depois de falar tanto, alguma dúvida sobre data de prova primeiro? Eu queria que alguém... Vamos escalonar as dúvidas. Alguém tem dúvida sobre data de prova? Que dia que vão ser as provas? Eu acho que não, né? Ficou bem claro. Mas se alguém tiver dúvida, a gente repete, tá? Lembrando, não tem aula segunda-feira que vem, porque vocês vão estar nas interativas. No dia 15, também não vai ter revisão, eu vou estar aqui só para esclarecer dúvidas sobre interpretação de questões, mas não recomendo deixarem para fazer a prova, tá? No dia 15 de noite. E no dia 22, se alguém por acaso perder a oficial 2, no dia 22 venha
fazer a prova aqui comigo. Ela, aí, gente, a substitutiva é o seguinte, ela é só no dia 22, tá? Eu vou dar instruções, vou autorizar a pessoa a fazer a prova na hora e passada 2 horas e meia, acabou o prazo de prova. Por quê? Porque eu tenho que lançar a nota no mesmo dia, ok? Mas vai correr tudo certo, todo mundo vai fazer a Oficial 2 aí numa boa, sem maiores problemas, tá? Sobre a matéria, pessoal, tá? Já que hoje era só uma aula, assim, para tirar dúvida, né? Já são 9 da noite, mas sobre a matéria, ficou alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Lembrando que essa matéria de SPA que eu falei hoje, né? Às vezes alguém chegou aí no meio da aula, essa matéria que eu falei hoje, isso não é matéria de prova, tá? Eu só estou trazendo informações que eu acho importante para vocês, como psicólogos, irem tendo, né, esse conhecimento, para quem não tinha. Mas a matéria, ela acabou na aula passada. A matéria é aquele questionário, a parcial 2, mais a matéria da aula passada e só. Quem quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade. Quem não tiver perguntas, quiser ir saindo, também pode ficar à vontade. Eu queria, sabe, pessoal, no dia da prova eu não vou poder falar muito com vocês. Eu queria muito agradecer o comprometimento de vocês, sabe? Eu estava extremamente preocupado lá quando começou esse negócio de aula online. Eu fiquei preocupado mesmo do pessoal largar, não fazer os exercícios, não fazer o AVA, sabe? E eu queria mesmo assim, de coração, agradecer, sabe? O comprometimento de vocês. Eu fiquei positivamente surpreso. Fiquei muito satisfeito mesmo. Agradecer o empenho de vocês aí, tá? Obrigado mesmo. E se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar. Oi, Gilberto, boa noite, tudo bem? Tudo jóia, Amanda. Gilberto, eu que não fiz a oficial 1, por exemplo, se eu tirar uma nota boa na oficial 2, isso me anula de fazer a substitutiva da oficial 1, não é isso? Sim, sim. O que que eu tô combinando, tá, Amanda? Não apenas com você, mas todo mundo que não fez a oficial 1 ou que por qualquer razão tirou uma nota muito ruim na oficial 1, tá? Isso vale para todos os alunos, não é só para quem entrou depois não, tá? Vamos supor assim que a pessoa afundou lá na oficial 1, tirou 2. Não aconteceu isso com ninguém não, tá, gente? Só para dar um exemplo. Tirou 2 ou não fez, igual o caso da Amanda e de outras pessoas que entraram depois. E agora vem e faz a oficial 2 e tira uma nota boa, tá? Eu tanto vou lançar a nota proporcional lá na oficial 1 para quem tirou uma nota ruim, como eu vou lançar a nota para quem não fez a oficial 1. Agora, gente, o que que eu vou pedir? Não vamos ficar fazendo conta de 10, de 15, de 20 pontos em 4.000, não, tá? Então, por exemplo, uma pessoa que fez 70% lá na oficial 1, por exemplo, se ela fizer 80% da oficial 2, poxa, me ajudem, tá? Eu não vou entrar lá na nota da oficial 1, que é um processo extenso, demorado, gerador de cabeça na coordenação, para mudar a pessoa lá de 700 para 800, ok? Então, assim, é quando for relevante, tá? Eu estou falando assim, aquela pessoa que tirou 200 pontos na primeira prova e agora vem e tira 4.000, por exemplo, tira total na prova. Poxa, essa pessoa, eu vou ter a maior satisfação. Eu vou lá na nota anterior e vou mudar a nota dela, tá? Agora, se a diferença for pequena, se não for fazer diferença para a pessoa ser aprovada, eu vou manter a nota anterior. Ficou claro? Então, assim, precisar, se for bem nessa prova, tem uma grande vantagem, né? Porque imagina assim, a pessoa que tirar 4.000 pontos nessa prova, praticamente está aprovada, né? Porque tem ponto da parciais, tem os pontos do AVA, então assim, em tese, não precisaria nem da oficial 1, tá? Mas eu vou fazer isso, tá? O que que eu só peço foi bom você ter perguntado, porque o que que eu peço? Eu peço um pouco de paciência, porque o que que vai acontecer? A nota da oficial 2, eu vou lançar ela no dia que eu corrigir, eu lanço, ela aparece para vocês imediatamente, ok? A nota da oficial 1,
como eu tenho que abrir um chamado para alterar, no caso de estar aumentando, ou para lançar, no caso de quem não fez, pode demorar um pouquinho para aparecer, tá, gente? Então, assim, vai aparecer a nota da Oficial 2 para todo mundo e vai levar uns 3, talvez 4 dias para mudar a nota da Oficial 1, tá bom? Aí eu preciso que vocês tenham essa presença. Pode levar talvez até uma semana, tá? Porque essa época do fim do ano fica muito corrida aí pro pessoal. Então, mas eu vou mudar, tá? Eu tenho esse compromisso. Tem alguém tentando fazer uma pergunta? Alô? Oi, pode falar. Se tem alguém tentando fazer uma pergunta, pessoal, eu não estou conseguindo ouvir. Eu não sei se é só chiado de fundo, a pessoa esqueceu o microfone aberto, se ela está tentando perguntar. Se a pessoa está tentando fazer a pergunta, eu não estou conseguindo ouvir. Não sei se alguém está ouvindo aí, mas eu não estou conseguindo ouvir. Mais alguém tiver alguma dúvida? Eu de novo, professor, eu Pode entendi. perguntar. Eu queria lembrar que o senhor falou assim que a chamada vai fechar amanhã, né? Dia 2, para o pessoal que não fez o AVA terminar até amanhã, não é isso? Tá registrado no e-mail, foi bem lembrado, e está registrado no e-mail. Amanhã eu tenho que entrar lá e lançar a frequência até a aula de hoje para vocês, de acordo com o que tem no AVA, tá? Isso é em todas as matérias, Gilberto, ou só na sua, especificamente na sua? Você sabe Olha, me dizer? olha, o que eu recomendo para vocês, tá? Na minha, com certeza é isso. Na minha, com certeza é isso. Agora, o que eu recomendo para vocês, pessoal? Quem tiver um tempo, mesmo os professores que não estão pedindo isso, entrem na matéria e sai clicando, de fora a fora, o que der o tempo, entendeu? Por quê, tá? Porque, assim, algumas vezes, Amanda, é igual seguro de carro, né? Às vezes você faz seguro de carro e não usa. Às vezes a pessoa fala assim, não serviu para nada, tá? Só que eu recomendo que vocês entrem nas outras disciplinas também e façam algumas coisas, mesmo que não dê para fazer tudo, não deu para fazer as atividades, né? Porque às vezes é meio demorado, você tem que ler muita coisa, mas assim, tentem fazer o que é possível, porque se chegar no fim do semestre, tá? Se vocês tiverem, assim, qualquer questão relativa à frequência, com relativa à prova, uma dica que eu vou dar para vocês, que vale para o curso inteiro, tá? O que os coordenadores, tanto os coordenadores aqui de Belo Horizonte, quanto os coordenadores do Grupo Croton, né, que ficam lá em São Paulo, eles sempre olham nos pedidos dos alunos. Eles olham o acesso do AVA. Eu vou te dar um exemplo, tá? Eu tive no semestre passado, no curso de administração, eu tive um aluno que ele teve uns problemas particulares, eu ajudei ele demais dentro do possível, obviamente, os colegas também foram ajudando, e não lancei umas faltas para ele e tal, beleza. Aí ele teve um problema no ED, no estudo dirigido. Aí ele foi na coordenação, né, no caso, no coordenador, e falou, senhor Rodrigo, eu perdi o prazo lá do estudo dirigido e tal, não sei o quê, abre um chamado para mim, pedindo para o pessoal levar isso em consideração, sabe? Estender o prazo para mim, tá? O Rodrigo, né, o coordenador de administração, foi lá, abriu o chamado e tal, não sei o quê, pedindo, né, para prorrogar o prazo. A resposta que veio foi a seguinte: não, o prazo não será prorrogado porque o aluno não faz nada no AVA. Ponto. Sabe? Então, assim, é a primeira coisa que eles olham, sabe? Então, assim, você vê, esse aluno ele teve esse problema, eu espero que ninguém tenha, tá? Mas ele teve um problema, precisou pedir uma exceção para ele e negaram, porque falou assim, ele não faz nada no AVA, tá? E aí o coordenador até comentou, ele falou assim, olha, ele não foi o único aluno que teve problema, outros alunos tiveram problema,
E outros alunos, o pessoal de São Paulo concedeu a permissão. Tá? Ele falou, eram alunos que faziam as coisas no AVA. Então, assim, o que o pessoal de São Paulo entendeu? Eu não estou nem dizendo que está certo nem que está errado, tá, pessoal? Eu estou mostrando para vocês a realidade do jogo, tá? Quando é feito qualquer pedido para São Paulo, para liberar alguma coisa no sistema e tal, não sei o quê, primeira coisa que eles olham é a frequência no AVA. Aquela pessoa que não fez nada no AVA o semestre inteiro, sabe, vim pedir para ter mais prazo no AVA, os caras falam assim, pô, o cara teve o semestre inteiro, não fez nada. Por que eu vou abrir prazo para ele? Agora que ele quer fazer as coisas no AVA, não vou liberar o prazo, né? Agora, tinha gente que tinha lá 75% do AVA feito, pediu para abrir prazo para concluir uma atividade, e você fala assim, pô, não, a pessoa fez bastante. Ela estava fazendo aqui, o prazo acabou. Então, tá, vamos lá, vamos dar mais 2 dias para a pessoa concluir, sabe? Parece que é esse raciocínio que eles usam. Então, assim, não é legal, tá, pessoal? Não é legal você não ter nenhum acesso no AVA de nenhuma matéria, sabe? Não estou falando que precisa ter, igual eu estou pedindo esse semestre, precisa acessar tudo. Não é isso, tá? Mas também aquele aluno que não acessa nada no AVA de uma matéria, é bem difícil de amanhã o professor ou qualquer pessoa lá pedir uma exceção no sistema e o pessoal conceder, entendeu? Então, assim, é como se fosse um seguro para vocês, sabe? Pega uma meia hora lá, acessa o que for possível, que é bem recomendável, tá? Fica, como diz o outro aí, fica a dica. Pessoal, mais alguém? Alguma dúvida? Não se sintam acanhados, né? Sei que vocês têm semana cheia de prova, muita coisa para fazer, talvez trabalhos para entregar. Mais uma vez eu parabenizo o pessoal que fez os trabalhos aí do sistema límbico. Achei muito bacana, aprendi a beça, sabe? Teve um grupo só que, se não me engano, a música estava muito alta, estava difícil de ouvir a voz da pessoa, mas o trabalho ficou top. Vocês estão de parabéns aí e os colegas aí peguem de exemplo, porque ficou muito bacana. Ficou muito bacana o trabalho de vocês. Se mais alguém quiser comentar alguma coisa. Se não quiser. Alô? Ô, Gilberto, Oi. eu quero só agradecer, né? Eu que agradeço. Pelo seu cuidado, né? Pela sua sempre estar atento, assim, nos alertando os e-mails sempre em dias, isso nos ajuda e nos traz bastante segurança. Então, muito obrigada mesmo. E agora esperar a semana que vem, né? A outra, né? A prova é a outra. A prova é dia 15. Mas vai por e-mail, vai direitinho por e-mail. Não, vou manter aí a boa fama. Obrigada. Que isso, Bismong. Pessoal, se mais ninguém tiver nada, vou encerrando aqui as transmissões. Desejar para vocês aí sucesso nas outras disciplinas, sucesso na carreira. Oi. Só uma dúvida. Eu acho que eu não cheguei a ouvir na aula, ou não peguei. Pode Se vai falar. ter revisão ou não? Não vai ter revisão, tá? A minha sugestão para vocês é fazer uma revisão, sim, buscar o vídeo lá que foi gravado das aulas, aqueles links que eu mando, tá? E até o seguinte, pessoal, tá? As minhas provas, tá? Qual que é a sugestão que eu dou? Você viu uma questão, ficou em dúvida, procura no vídeo, vê o vídeo lá, volta para a questão, sabe? Porque assim, não tem problema nenhum vocês consultarem os vídeos, consultarem os materiais, tá? Que foi dado a aula. O que eu recomendo sempre? Observe que, por exemplo, os números serão outros, tá? Não é só copiar os resultados da questão que eu fiz e colocar na prova, porque é outra questão, são outros números, tá? Mas vão lá, estudem, peguem o raciocínio que foi utilizado e apliquem na prova, tá? Não vai ter nenhuma questão diferente do que eu ensinei em sala, tá? Se tiver alguma questão diferente,
Fala assim, Gilberto, isso aqui você não explicou. No dia 15 à noite, você vem aqui, eu vou estar aqui, tá? Você fala assim, Gilberto, olha lá, caiu essa questão assim, manda o print dela para mim por e-mail e fala assim, ó, essa questão você colocou na prova e você não ensinou ela, não tem ela em vídeo nenhum seu, em aula nenhuma sua. Se por acaso acontecer isso, tá, Camila, assim, porque eu busco, a prova ela é montada de um arquivo cheio de questões. Então, pode acontecer na hora que está sendo construído lá no sistema, de vir uma questão que realmente eu não falei sobre ela. Tá? Eu tenho um cuidado muito grande, eu olho muito as provas depois que elas ficam prontas, eu entro uma por uma, tá? Mas vai que acontece de, Gilberto, essa questão que você não ensinou. Se aconteceu isso, ninguém vai ser prejudicado, tá? Eu vou lançar os pontos daquela questão, igual eu fiz naquela questão lá que teve da questão que eu confundi, né, sem querer. Depois é que eu percebi que eu confundi as pessoas lá, a questão do quartis e dos quintis, tá? Eu posso até não conseguir mudar a nota do questionário, né? Porque a nota do questionário ela fica fixa lá no sistema. Mas na hora de lançar a nota, os pontos de vocês, com certeza eu vou fazer esse acréscimo, tá? Mas eu acredito que não vai acontecer isso não, tá? Mas se acontecer, ninguém vai ser preocupado. Vocês podem fazer a prova com muita tranquilidade. Tá bom, obrigada, viu? E Né? só te agradecer também pela dedicação aí com relação à matéria, mesmo em meio a gente... Essa mudança, né, que nós tivemos, você continuou com a dedicação muito boa dos avisos, até mesmo da explicação, explicações, né, da matéria. Mas, enfim, obrigada. Vai, eu que agradeço, pessoal. Ô Gilberto, Oi. não é só para pegar o gancho das meninas e agradecer, porque eu cheguei praticamente no início de maio, né? Porque até que o portal é liberado, demora um pouquinho para a gente. Então, te agradecer, né, por sempre estar sendo solícito com a gente, esclarecendo as dúvidas, tanto em relação às coisas burocráticas, né, portal, tanto em relação também à sua matéria, né? Sempre explicativa, tá bom? Disponha, pessoal. Eu acho que é Muito obrigação da obrigada. gente, tá? Vocês contem mesmo, não só comigo, mas com todo o corpo de professores e mantenham, tá, gente? Eu recomendo vocês manterem um contato muito grande com a coordenação de vocês. Se um professor, algum dia, vocês estiverem achando que ele não está agindo da forma que deveria, tá? Entrem em contato com a coordenação e falem, tá? Mas tentem sempre também agir em grupo. Por que eu estou falando isso? Porque eu, quando aluno também, às vezes eu tinha um problema com o professor ou com uma professora e eu ia lá reclamar. Mas, por exemplo, você tem uma turma de 50 pessoas, vai um aluno reclamar, o coordenador ele fica meio sem saber assim, poxa, mas será que tem problema mesmo ou é cisma desse aluno, tá? Por outro lado, se vocês, tá, eu acredito no critério de justiça de vocês, se vocês perceberem que realmente um professor ou uma professora não está agindo da forma adequada, informem isso à coordenação, informem a coordenação, sabe? Ele fala assim, olha, avaliem o professor tanto na competência técnica quanto na competência comportamental, aquilo que eu estava falando antes, tá? Às vezes você vira e fala assim, olha, o fulano ou a ciclana, nossa, conhece demais do assunto, mas a pessoa está dando aula muito nervosa, a pessoa está chegando aqui muito estressada, a aula não está legal por causa disso. Comentem isso, tá? Mantenham uma relação boa com o coordenador de vocês, tanto na hora de elogiar, tá? Se vocês acharem que tem alguma professora que se destacou esse semestre, igual assim, eu vi uns trabalhos que alguns colegas de vocês fizeram, foram coisas incríveis, então assim, elogiar mesmo a dedicação dessa professora, falar assim, olha, a professora fulana foi além
do esperado mesmo, então merece palmas, como se um dia, aquilo que eu falei, vocês acharem que não está adequado, vão lá e comuniquem também, sabe? Mas aí vem uma grande dica, tá? Acessem bastante o AVA dessa professora ou professor antes de reclamar, porque a coordenação sempre olha isso também, sabe? Já aconteceu, claro, é natural, já aconteceu de alunos questionarem minhas aulas, né, irem lá na coordenação e reclamar que não estavam entendendo a minha matéria. O coordenador até me contou depois, que a primeira coisa que ele fez foi pegar o nome do aluno e olhar lá no AVA. O aluno não tinha acessado nada da minha matéria no AVA, não tinha baixado o livro, não tinha feito uma atividade, não tinha assistido uma aula, não tinha baixado o material auxiliar que eu coloco lá. Ele simplesmente virou para o aluno e falou assim: é claro que você não está entendendo a matéria do Gilberto, você não está participando das aulas. Né? Então, assim, é por isso que o AVA é tão importante, tá? Mas é isso, galera. Agradecer vocês também e mantenham um contato muito bom com a coordenação, porque a coordenação de vocês é fora de série, tá? Bom, se ninguém tem mais nenhuma pergunta, eu quero só agradecer, encerrar as transmissões e dizer boa noite para todos. Eu vou aguardar, tá, pessoal? Vocês irem saindo, porque se alguém quiser perguntar mais no final aí, eu tô aqui também. Eu vou só parar de gravar, porque outro dia teve uma pessoa que me pediu para parar de gravar, porque queria perguntar um negócio, mas estava sem graça. Então,